Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar Mateus capítulo 25, do verso 14 até o verso 30. É a terceira parábola dentro do discurso apocalíptico, que é o quinto discurso do Evangelho de Mateus, que está nos capítulos 24 e 25, em que se inicia no verso 3 do capítulo 24, com três perguntas que são feitas pelos discípulos a Jesus. E ele então passa a responder ao longo do capítulo 24 até o verso 31. A partir do verso 32, começa-se uma segunda parte do discurso, alertando a respeito da vigilância para a sua volta, considerando uma demora a essa volta. Seria necessário que os discípulos estivessem sempre preparados, sempre vigilantes. Vai se fazer algumas advertências em relação à figueira, em relação ao tempo exato, o dia e a hora que o filho não sabe, e há comparações com o período de Noé. Várias observações serão feitas para alertar o discípulo a manter-se vigilante. Três parábolas são contadas para esse objetivo, para alcançar o objetivo de que os discípulos fiquem vigilantes. A primeira dessas três parábolas a gente poderia considerar a parábola do bom servo e do mau servo, no capítulo 24, verso 45 ao 51, que trata desta vigilância, abordando que vigiar significará estar cuidando, fazendo a vontade de Jesus, fazendo a obra de Deus, cuidando dos conservos. O grupo de não vigilantes, representados pelo servo mau, ele não estará cuidando dos seus conservos, estará vivendo para si mesmo, ou seja, estará comendo e bebendo e espancando os seus conservos. Esse representa o grupo do não vigilante. Na segunda parábola das 10 virgens, também apresenta um quadro que exorta-se à vigilância, em que as virgens imprudentes são aquelas que não têm o azeite necessário para a vinda demorada, a demora na vinda do noivo. Tanto na primeira do servo bom e do servo mau, abordou-se essa demora no verso 48 final. Mas Senhor, meu Senhor, demora-se. Assim também no capítulo 25, verso 5, aborda-se essa questão da demora. E tardando o noivo foram tomadas de sono. Ou seja, sempre a questão do atraso, da vinda, da demora da vinda está sendo abordada, e essa é a grande problemática que os discípulos precisam administrar. As virgens nécias não estavam preparados para a sua vinda porque não tinham azeite suficiente para esta demora. O azeite é a alimentação das lâmpadas, das lamparinas, e fala no Evangelho de Mateus a respeito das obras. Por exemplo, no capítulo 5, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. E ali está fazendo alusão ao fazer, ao praticar as obras de Jesus, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Assim, não fica difícil a gente compreender qual é a temática da terceira parábola, conhecida como a parábola dos talentos. A temática basicamente é a mesma, a necessidade de estar vigilante. A grande questão que se deve perguntar e atentar é o que significa estar vigilante. Assim também nessa parábola dos talentos, a vigilância estará em fazer. Aquele que enterra o talento, aquele que guarda o talento, que não produz nada com o talento, será considerado não vigilante. E aqueles que estão trabalhando com o talento recebido serão considerados vigilantes. Assim, as três parábolas
trabalham a questão da vigilância. E a vigilância significa fazer, viver, praticar as palavras de Jesus, como lá no final do Sermão da Montanha, no capítulo 7, foi dito: aqueles que ouvem essas minhas palavras e praticam, e aqueles que ouvem essas minhas palavras e não praticam. Assim, o verso 14, que se inicia essa terceira parábola, diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, os seus escravos, e lhes confiou os seus bens. É muito interessante que essa terceira parábola é um desenvolvimento da primeira parte da primeira parábola, aquela que está no capítulo 24, verso 45 ao 51, a parábola do bom servo e do mau servo. Lá, o Senhor ausenta-se da casa e confia ao servo a administração da casa, o cuidado com os seus conservos. E mesmo com a demora do Senhor em voltar para casa, o bom servo é aquele que cuida dos bens do seu senhor e da administração dos conservos. Assim, parece que há um desenvolvimento daquela parábola aqui na dos talentos. Um homem que se ausenta do país, chama os seus escravos e lhe confia os seus bens. Verso 15. A um deu 5 talentos, e a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, então partiu. É importante observar que a palavra talento aqui é uma unidade monetária, é dinheiro. Talento aqui no texto não é um dom ou uma capacidade das pessoas realizarem as coisas, embora a parábola vai, por extensão, mencionar isso ou trabalhar isso. Mas a palavra, porque no português há a palavra talento, que se refere à qualidade, à capacidade. Mas aqui a palavra talento é uma unidade monetária, é um dinheiro. Um talento equivalia a 6.000 denários. Denário, segundo a parábola do capítulo 20 de Mateus, era o pagamento de uma diária, ou seja, um talento equivaleria a 6.000 diárias de trabalho. Assim, o Senhor confia aos seus escravos administradores, não havia nenhum problema naquela sociedade, havia escravos esclarecidos no sentido de com formação administrativa, capazes de administrar. Assim, ele distribui os seus bens, os seus talentos, o seu dinheiro para esses escravos. A parábola aborda e compara, como já vem comparando ao longo do Evangelho de Mateus, desde o capítulo 20 ou até antes, os discípulos comparados como escravos. O homem que se ausenta do país, o Senhor, equivaleria a Jesus Cristo. O período da sua ausência significa o momento em que vivemos, em que precisamos trabalhar, praticar as palavras de Jesus. Verso 16. Todos receberam a incumbência do serviço, da administração, de realizar a vontade do Senhor. Verso 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Um parêntese importante. A parábola retrata uma situação socioeconômica muito desigual daqueles dias. Por exemplo, o objetivo do lucro, o objetivo da riqueza, de ganhar dinheiro em detrimento de qualquer outra coisa para o seu senhor. Jesus utiliza o contexto social e econômico que ele mesmo muitas vezes já vem criticando, esse amor demasiado, esse amor, essa dedicação a engranjear riquezas e trabalhar na exploração de uns para enriquecer outros, porque os escravos vão ganhar aqui os talentos e não vão ficar com nada, porque eles são escravos. Então, há uma crítica no Evangelho de Mateus, que Jesus vai fazer o tempo todo, para essa estrutura social e econômica perversa do Império Romano.
No entanto, utiliza-se essa estrutura para falar sobre um bem maior. Não é que se apoie esse modelo de administração, mas que utiliza-se esse modelo para ensinar alguma coisa mais elevada. Assim, o que ganhou 5 talentos, produziu e granjeou mais 5. Verso 17. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Então, a questão que o Senhor espera é que os escravos trabalhem, produzam, realizem a sua vontade, o seu querer. Verso 18. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Enterrar o dinheiro, enterrar a riqueza, era algo comum. A gente observa isso na parábola que está no capítulo 13, verso 44, do homem que comprou uma terra e encontrou ali naquela terra, encontrou o tesouro escondido e depois comprou a terra, porque havia essa prática de enterrar as riquezas e o dinheiro guardar enterrado. Então, o terceiro recebeu um talento, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Ou seja, a ênfase estará aqui na inatividade. Ele vai enterrar o talento, o dinheiro, e não vai trabalhar, não vai produzir nada, não vai praticar a palavra, a vontade do seu senhor. Assim, a comunidade cristã está sendo descrita na parábola. A comunidade cristã é formada por todos esses servos, em que uns vão fazer a vontade do Senhor e outros não vão fazer a vontade do Senhor. Uns vão ouvir e praticar, outros vão ouvir e não vão praticar. O verso 19 continua dizendo: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Como eu já disse, a ênfase das 3 parábolas está na vigilância diante da demora. Tanto na primeira abordou-se a questão da demora, capítulo 24, verso 48. A segunda abordou a questão da demora, capítulo 25, verso 5. E agora a terceira parábola também aborda a questão da demora. Então essa é a grande problemática a ser administrada na igreja, a demora da volta do Senhor. O que fazemos enquanto o Senhor demora? Já que ele demora, como vamos viver? A parábola ensina que a demora é uma oportunidade para se praticar a vontade do Senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos, verso 19, e ajustou contas com eles. Bem, a parábola então diz aos discípulos: um dia, mesmo que demore, o Senhor virá e vai acertar contas com todos aqueles que ele chamou para servi-lo, para fazer a sua vontade. Verso 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, olha a confissão litúrgica do discípulo na igreja, no culto. Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. A mesma classificação lá da primeira parábola. Servo bom é aquele que pratica a vontade do Senhor, mesmo na sua ausência. Embora o Senhor promete estar presente com a sua igreja, tanto no culto, como diz nos capítulo 18, verso 20, como na missão, como vamos observar no juízo que vai aparecer a partir do verso 31 do capítulo 25, que o Senhor estava presente todas as vezes que um pequenino era atendido ou não atendido. E também no final do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Ide, fazei discípulos e eu estou convosco. Então, a sua presença está no culto, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou, e a sua presença está na missão.
Isso é algo que o discípulo crê e compartilha. No entanto, aquela presença física não é real, não está. Não há essa presença física. Então há a promessa da volta. E essa volta haverá acerto de contas. Verso 21. Disse o Senhor ao segundo: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel, melhor, no primeiro ainda. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. A alegria da salvação. A alegria do momento final em que os servos que fizeram a vontade do Senhor são recebidos para a salvação escatológica. Então, aqui o resultado se apresenta a partir da fidelidade em viver as palavras do Senhor. Verso 22, e aproximando-se também o que recebera 2 talentos, agora sim o segundo, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mesma classificação da primeira parábola, servo bom e fiel. Fez a vontade do Senhor, mesmo na sua ausência. Verso 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. A aproximação do terceiro servo é semelhante à dos outros 2, Senhor, usa o invocativo, Senhor, como também lá no capítulo 7, verso 21 a 23, os falsos profetas também dirão: Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso ou aquilo. Aqui, o terceiro servo também participa do momento litúrgico, participa da comunidade, está ali na comunidade, chama Jesus de Senhor, no entanto, não realiza a sua obra. Enterra o talento recebido e durante todo o período da ausência do seu Senhor, ele está inativo, não produz nada que se relacione com a vontade do Senhor. E apresenta-se uma desculpa dizendo que estava receoso diante da severidade desse Senhor, ou do Senhor. Verso 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Bem, há uma solução apresentada aqui pelo Senhor que poderia compensar a inércia desse terceiro servo, pegar o dinheiro e aplicar a juros na mão do banqueiro e receber dividendos daquele dinheiro. Pelo menos isso daria fruto e retorno para o Senhor. E nem isso ele fez. A questão não é a preguiça, porque se ele entrega o dinheiro ao banqueiro, ele continuaria sem fazer nada, sem produzir nada, mas o dinheiro daria frutos, daria resultados, aumentaria. Então, o ponto não é esse. O ponto é não fazer absolutamente nada com o talento confiado, o talento recebido. Não fazer absolutamente nada segundo a vontade do Senhor. Qual era a vontade do Senhor? Era que multiplicasse o talento. Observe que na parábola não se entra em detalhe a forma como se multiplicaria. Se compraria uma terra, se investiria na lavoura, se investiria no comércio, no grande comércio. Não se entra nesse mérito do como aumentar o talento. Porque o ponto é aumentar o talento, não importa como, mas aumentar. Essa era a vontade do Senhor, que o talento fosse aumentado.
As razões e os meios não se entra no detalhe. Por isso, o terceiro é indesculpável, porque ele poderia aplicar, né, no banco e receber os juros. Então não é uma questão de trabalhar ou não trabalhar, mas a questão é fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor era que multiplicasse o talento. A vontade de Jesus é que seus discípulos façam a sua vontade. A partir do verso 31, no grande juízo que vai se apresentar, vai ficar bem claro qual é a vontade de Jesus. O que ele esperava que seus discípulos fizessem. Aqueles que fizeram entrarão para a salvação, e aqueles que não fizeram não entrarão para a salvação, como a gente vai observar a partir do verso 31 ao verso 46 no próximo vídeo. Mas fica claro que a questão é obedecer à vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? O que a sua palavra ensina? Bem, sempre há essa questão a ser considerada. Ouvir não é o suficiente, é necessário praticar. Continuando, verso 27, já lemos 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Bem, esta é uma máxima daquela sociedade injusta, daquele sistema econômico opressor do Império Romano, em que o rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. Quem tem, cada vez mais tem. E quem não tem, o pouco que tem até perde. Usa-se essa máxima daquela cultura, e muitas vezes também na nossa cultura, para ensinar uma outra questão mais elevada na vida cristã, que significa o que tem se lhe dará. Ou seja, aquele que pratica a vontade do Senhor, mais terá chance de praticar. Aquele que é fiel na prática da palavra do Senhor, mais oportunidade, mais compromissos e encargos lhe será dado. Ou seja, quem faz, quem obedece à vontade do Senhor, mais oportunidades terá para obedecer. E quem não é fiel, quem não pratica a vontade do Senhor, quem não realiza a vontade do Senhor, então o pouco que recebeu para realizar essa tarefa lhe será tirado. Em outras palavras, aquele que pratica a vontade de Jesus, mais chance terá de praticar. E aquele que não pratica as vontades de Jesus, até o pouco que ele recebeu, o pouco da palavra que ele recebeu para praticar, lhe será tirado. Então, utiliza-se uma máxima de um sistema econômico opressor para descrever como como é a vida no reino de Deus, no que diz respeito à prática da vontade do Senhor. Verso 29, já lemos. Verso 30, então. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Acredito que não há dúvida no Evangelho de Mateus a respeito do que significa o lugar de trevas, choro e ranger de dentes. É a condenação final, é a perdição final. Enquanto receber com alegria é a salvação, o ranger de dentes e as trevas e o choro representa a condenação. Assim, no discurso escatológico de Mateus 24 e 25, aborda-se, principalmente na segunda parte, que a comunidade dos discípulos precisa ouvir e praticar as palavras do Senhor. O só estar inserido na comunidade, o só pertencer ao grupo, o só participar das reuniões, dos cultos em que se ouve a palavra do Senhor, não é suficiente, não é caracterização do discípulo. No Evangelho de Mateus, isso é muito enfatizado. O discípulo não é aquele que ouve. O discípulo não é aquele que participa
da comunidade cristã como um membro, como um presente nela. Mas o discípulo é aquele que ouve e pratica as palavras do Senhor. No Evangelho de Mateus, não é automático. Entrou na igreja, foi batizado, participa dos cultos da ceia, é discípulo de Jesus. Na comunidade mateana, no Evangelho de Mateus, fica bem claro que as coisas não são assim automáticas e simples. Para ser classificado como discípulo na comunidade mateana, a partir do Evangelho de Mateus, é necessário praticar as palavras do Senhor. Tanto que nas parábolas sempre ressaltam que o servo bom e o servo mau, ambos estavam na casa do Senhor. Foi-lhes dado a tarefa de realizar a vontade do Senhor. As 10 virgens, da mesma maneira. E os escravos que recebem os talentos, da mesma maneira. Confia-se neles, o Senhor confia-se neles, a administração, eles pertencem à casa, eles têm um tipo de relacionamento com o Senhor. No entanto, o que determinará que são discípulos ou não é a prática, o fazer, o praticar as palavras de Jesus. Assim, essas 3 parábolas, em sequência, falam basicamente a mesma coisa, a mesma mensagem, a mesma lição, batida e rebatida. Vigiai. E o vigiar, na demora da vinda do Senhor, é praticar as palavras de Jesus. Um abraço.